bem curioso que é encontrado lá em Levítico, no capítulo 19, versículo 19. Eu gostaria de ler esse texto junto com você. Veja só o que diz no versículo 19 deste capítulo. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. No teu campo não semearás semente de duas espécies. Agora veja só o que diz a seguir. Nem usarás roupa de dois estofos misturados. Ou seja, a pergunta que me fizeram, baseado nesse texto da Bíblia Sagrada, foi da seguinte forma: seria tão errado você, utilizarmos roupas que sejam de tecido misturado? Bem, como é que eu resolvo essa problemática aqui de Levítico? Primeiro ponto que eu queria abordar com vocês, que em todo o texto das Escrituras, nós devemos examinar o texto dentro do seu devido contexto. Essa é a primeira regra de interpretação bíblica. E qual é o contexto do livro de Levítico? Nós percebemos que quando o tabernáculo ele é erguido lá no deserto, de acordo com o último capítulo de Êxodo, quando ele é erguido, acontece então um período de 30 dias lá no deserto. E esse período de 30 dias é onde se encontra o contexto histórico de Levítico. E esse livro ele trata de alguns assuntos bem interessantes. O livro de Levítico ele trata a respeito do sacerdócio e dos serviços que eram realizados lá no santuário. Percebemos também que neste livro pode ser encontrado os princípios básicos de adoração, que assim torna o livro digno de um estudo mais a fundo. Agora, o tema central, que talvez seja o mais importante do livro de Levítico, ele trata a respeito da santidade. E nós vemos isso, por exemplo, em cada capítulo de Levítico. Em cada capítulo de Levítico é apresentado a santidade. Os próprios sacerdotes, por exemplo, eles deveriam manter uma vida santa acima de qualquer reprovação. O seu alimento deveria ser limpo, até mesmo as suas vestes sacerdotais deveria ser um símbolo de santidade. E as ofertas que eram realizadas lá no santuário, elas deveriam ser perfeitas, não deveriam ser manchadas. E o próprio santuário em si, o tabernáculo, ele era santo por si só. E analisando esse contexto geral de Levítico, o livro trata a respeito da santidade. Mas agora, como é que eu respondo então essa problemática de Levítico 19? Nós temos que ler esse texto à luz de Êxodo, no capítulo 26. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse junto comigo lá no livro de Êxodo, no capítulo 26. Veja só o que diz aqui no versículo 1, quando fala a respeito das cortinas do tabernáculo, como as cortinas deveriam ser. Veja só o que diz aqui. Farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins. As farás de obra de artista. Nós percebemos uma coisa bem curiosa nesse texto de Êxodo. Percebemos que o tabernáculo de Deus, o santuário, as cortinas dele era de estofo misturado. Nós percebemos que eram de 3 cores diferentes. Era o azul, a púrpura e o carmesim. Agora, quando nós vamos para Levítico 19, percebemos que há uma certa proibição que os judeus deveriam seguir. E essa proibição consistia deles não misturarem o tecido, o estofo.
E com base nesse texto de Êxodo, e com base em Levítico, e nesse contexto na qual foi escrito o livro, que envolve a questão da santidade, nós podemos chegar a uma conclusão, que os judeus, nessa ocasião, eles eram proibidos de misturar o estofo, porque eles deveriam manter o caráter daquele lugar, do tabernáculo, único, porque era sagrado, era um local sagrado aqui na terra. E eles deveriam manter esse caráter sagrado. E foi por esse motivo que eles não misturavam o estofo, não misturavam os tecidos. Porque apenas o tabernáculo, apenas o santuário poderia manter o estofo misturado, porque era o local mais apropriado para representar a santidade do reino de Deus. E foi por esse motivo que foi dada essa proibição entre os judeus, para que eles não misturassem o estofo, porque apenas o santuário poderia manter essa santidade de representar o reino de Deus. Ou seja, o texto ele não nos proíbe de utilizarmos roupa com tecido misturado, mas que ele foi dado dentro de um contexto específico, apenas lá em Levítico, para que os israelitas pudessem manter a santidade daquele local, a santidade do tabernáculo, não misturando os estofos. E uma coisa bem interessante que é apenas em Levítico que é encontrado essa proibição. Você não encontra em nenhum local do Antigo Testamento nem do Novo Testamento. Ou seja, o que dá de entender mais, que fica mais claro e explícito, é que essa ordenança e essa proibição foi dada apenas nesse contexto específico aí de Levítico. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, ative o sino de notificações para ficar por dentro de cada conteúdo que será divulgado. Aproveitando o momento, se você tiver dúvidas, perguntas, você pode estar escrevendo aí abaixo nos comentários. E em breve eu estarei postando vídeos respondendo às suas dúvidas e às suas perguntas. Muito obrigado e até mais.